paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Paulo, a carta de Paulo aos Colossenses. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos vendo, já iniciamos o capítulo 2 e estamos hoje no final do capítulo 2. Esse capítulo 2, a partir do verso 16 até o verso 23, Paulo começa a fazer uma admoestação aos colossenses, falando especificamente sobre um peso que estava sendo colocado sobre eles. Eles haviam sido salvos, eles estavam agora sob outra condição em Jesus. Mas algumas pessoas estavam querendo que eles voltassem à velha escravidão. Então, aquelas razões e aqueles fundamentos de observar dias, observar festividades específicas, aquela situação de observar comida específica, jeito de comer, jeito de fazer. Em outras palavras, a observação de rituais estava sendo revivida por estes hereges e estava sendo requerida dos salvos de Colossos. Não a salvação verdadeira trazida por Cristo, mas aquela refletida erroneamente em rituais, em adorações vazias, né? Como questões de adoração a astros, a anjos, enfim, estas coisas todas. Então Paulo dizia que eles tinham liberdade. Quem poderia dizer para eles o que comer, o que beber? Não havia mais esta diferenciação de comida ou bebida. Portanto, aquelas pessoas estavam defendendo uma coisa que ele chama de vida ascética. O que é a vida ascética? Esse modo de vida é um modo de bastante rigidez. Não comer isso, não comer aquilo, não beber isso, não beber aquilo, porque isto não traria salvação. Essa salvação é outra forma. Isso tudo havia sido dito antes, havia sido colocado antes como uma sombra, diz Paulo. Por que uma sombra? Porque ele não apontava a realidade específica daquele ritual como sendo o real, mas ele apontava como se fosse um símbolo. Ele apontava para algo que viria. E o que é que viria? Viria Cristo. Mas Cristo já veio para os colossenses. Cristo já salvou os colossenses. E, portanto, eles não precisavam mais fazer aqueles rituais. A verdadeira comunhão com Deus não eram os elementos do universo, os poderes astrais, né? As estrelas que regulam o calendário, não era a lei mosaica, né? De circuncisão, de observância de dieta, dessa carne, aquela carne, isto pode, aquilo não pode. Não. A verdadeira comunhão com Deus, né, era exatamente este ensino que Paulo tinha deixado. Então ele diz assim: ninguém vos julgue por comer ou por beber, ou por causa de dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Isto não faz mais parte
da realidade de salvação, porque a salvação já veio mediante Cristo. O corpo de Cristo, aqui, na verdade, é a comunhão entre Cristo e o seu povo. Portanto, o povo, a igreja, a assembleia, é o corpo de Cristo. É o seu povo que constitui o seu corpo. E é esta comunhão de Cristo, o cabeça, com o seu povo, o seu corpo, é que iria proporcionar o perdão, é que iria proporcionar a santificação. É esta comunhão com Cristo que levava a comunhão com Deus. Aqueles rituais antigos eram sombra. Ele apenas apontava para uma realidade que vinha ali na frente. Mas para os colossenses, esta realidade já aconteceu. Cristo já veio. Então ele dava uma advertência para que eles não se deixassem enganar e serem privados do prêmio que eles já tinham em Cristo. Eles estavam tentando controlar as pessoas através deste tipo de ensinamento. Mas a verdade mesmo é que estes hereges, estes falsos mestres, eles por si estavam controlados pela carne. Eles são vítimas da sua própria arrogância e soberba. Eles se acham superiores e, portanto, eles querem ensinar os outros. Eles têm uma arrogância de que tenham comunhão com a plenitude de vida divina, porque eles estavam cheios do conhecimento, mas eles estavam cheios de orgulho, isso mesmo. Vejam, eles falavam de anjos, de estrelas, etc. Amados, os judeus não adoravam os anjos. A situação dos colossenses é, portanto, totalmente discrepante, diferente, divergente daquilo que era a cultura judia. Então, o que eles estavam fazendo aqui é fazer o que a gente chama de sincretismo, uma mistura. Colocar elemento pagão dentro de uma ideia judia. Portanto, eles estão misturando aquilo que os judeus entendiam, aquilo que estava no Antigo Testamento, junto com elemento pagão, anjos, divindades celestes. Então, o que Paulo fazia aqui era ironizar o que esses falsos mestres estavam explicando. Eles tinham um procedimento ritual, eles inventaram um procedimento ritual onde os devotos, eles achavam, obtinham conhecimento dos espíritos elementares do universo. Mas que espírito elementar é esse? Sol, estrelas, as coisas da natureza. Mas a palavra de Deus, desde sempre, disse que isto tudo eram coisas criadas e, portanto, não refletiam a divindade. Elas eram criadas, elas demonstravam o poder de Deus, mas elas não eram divinas. Elas eram criaturas criadas por Deus. Elas eram elementos criados por Deus. Então, eles não tinham nenhuma capacidade sobre-humana de entender os mistérios de Deus. O falso mestre, que não depende de Cristo, que é o cabeça do corpo da igreja, ele não pertence mais ao corpo da igreja.
E, portanto, ele não tem mais o que explicar, o que ensinar, porque tudo que ele está ensinando é da sua própria mente, é do seu próprio coração. Não é divino, não é mistério de Deus. Mas eles achavam que sim, e eles diziam que sim. Portanto, era um ensino falso. Eles tinham uma aspiração exagerada ao conhecimento, aos mistérios divinos. Mas, na verdade, eles não conheciam absolutamente nada. Em verdade, eles achavam que sabiam das coisas, né? No verso 18, Paulo diz: ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade, oculto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Então, o que eles tinham, na verdade, era uma ideia falsa de deuses astrais, de estrelas, de deuses em forma de anjo, conforme eles acreditavam. Mas eles não tinham nada disso. Eles ensinavam que para conhecer os mistérios de Deus, eles tinham que prestar culto às estrelas e aos anjos e ter um regime de vida de abstinência, de não tocar isso, não tocar aquilo, não comer isso, não comer aquilo. Mas tudo isso era mentira. Tudo isso era falsidade. Eles tinham uma fé baseada em poderes cósmicos, de anjos e de estrelas, e de lua e de sol, quando na verdade o poder maior era de Deus. Os colossenses, eles deixaram o paganismo, eles deixaram essas ideias erradas. E agora eles deveriam estar em comunhão, em união com Deus através de Jesus vindo da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Portanto, essa modificação, essa transição de escravidão que eles tinham antes para uma liberdade em Cristo. Portanto, Paulo achava um absurdo voltar a viver de uma forma como se Cristo nunca tivesse existido, como se Cristo nunca tivesse libertado, como se Cristo nunca tivesse ditado maneiras, mandamentos e regras para que o seu comportamento fosse diferente e eles fossem libertos da escravidão do pecado e que estivessem agora sob a graça e as bênçãos de Deus. Então ele achava absurdo isso. Paulo adverte contra esse falso ensino, né? Lá no verso 20, ele diz: se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, ele chamava isso de rudimentos do mundo, né? Por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo, como não toque, não prove, não manuseie? Então, eles diziam que para uma pureza eles tinham que fazer de um jeito, não tocar, não comer, não beber, não isso, não aquilo. Isso tudo, amado, é tabu pagão, é rudimento do mundo, é ensino primitivo. Primitivo porque vem antes da salvação de Cristo. Nós já estamos salvos. Por que eles querem voltar à escravidão? E aí ele diz: em vão me adoram, porque eles ensinam doutrinas que são vindas de homens, da mente dos homens, do coração dos homens, e não de Deus. Isto é coisa criada pelo homem e não dada por Deus, porque eles já têm a bênção nas mãos. E, portanto, não devem
perder estas bênçãos. Os mestres do falso, os mestres do erro, eles queriam um outro ensino na cidade, um modo de adoração que eles criaram. Mas, amado, como é que você vai adorar alguém contrariando as suas instruções de adoração? Porque Deus deixa claro como nós devemos adorá-lo. Jesus deixa claro como nós devemos fazer a verdadeira adoração. E aí eu jogo fora esses ensinos e crio um outro. Portanto, este é um ensino herege. Como adorar a Deus? Está na sua palavra. Como honrar e glorificar ao Senhor? Está na sua palavra. Eles faziam isso por motivação humana, por motivação mesquinha, arrogante, né? de uma forma de adoração que não leva em consideração o ser adorado, não leva em consideração a Cristo, a Deus. O resultado disso nada mais é do que um orgulho espiritual. Amados, ninguém está dizendo aqui, Paulo não está dizendo aqui, que jejum, abstenção de alguma coisa, né, frear alguns apetites humanos, algumas ideias humanas, isso não seja bom. Isto é bom. Mas isto por si é que estava errado. O nosso jejum tem que ter uma razão correta para ser feita. A abstenção de algumas coisas tem que ter uma razão correta a ser feita. E isso tem que estar em conformidade com os ensinos que Deus nos deixou, que Cristo nos explicou e nos ensinou. O que está errado aqui, meu amado, não é o jejum, não é a abstenção, não é deixar de fazer alguma coisa. O que está errado é que eles usavam estas coisas para substituir a verdadeira adoração. Eles usavam isso como se fosse um mero ritual legalista. E nós sabemos o que Cristo falou para estes legalistas quando esteve aqui, que era um ritual vazio. Nós sabemos o que os profetas falaram para o povo de Deus, quando o povo de Deus achava que só fazer aqueles rituais era satisfatório. Isto está errado. Portanto, o ensino de Paulo aqui é: veja bem como você faz as coisas, como você faz o jejum, como você se abstém das coisas, como você se comporta. Não como sendo um ritual simplesmente. Não, mas ele tem que ser feito de acordo com o desejo absoluto, profundo e verdadeiro de adorar e de glorificar o nosso Deus. Amém, amados? Bons estudos.